O amanhecer sobre Manhattan cintilava nas vitrines ainda carentes de importações, com suas vitrines despojadas pela avalanche do caos das tarifas da seda. Entre as prateleiras vazias das boutiques e as lojas de música silenciosas, Victor Levin ergueu seu contrabaixo centenário no ombro e abriu caminho por uma fila em frente a um mercado abandonado, com o verniz do instrumento refletindo o que restava da prosperidade. 3 meses antes, as tarifas haviam detonado sobre todas as commodities conhecidas, mas para os músicos o golpe foi pessoal. A seda para a crina de arco passou a ser classificada como luxo estratégico, e sua licença de importação foi leiloada por quantias absurdas. Fabricantes de arcos faliram da noite para o dia, orquestras cancelaram temporadas, quartetos de cordas se uniram por puro hábito e restos de crina de cavalo. Victor, o último baixista do renomado Liberty Quartet, manteve-se à tona aceitando todos os shows estranhos imagináveis, casamentos, lançamentos de criptomoedas, até mesmo uma festa elétrica de Elon Musk transmitida de um showroom fechado da Tesla, onde protótipos autônomos se erguiam como mastodontes abandonados. No entanto, esta noite prometia um trabalho ainda mais estranho. Uma mensagem chegará em papel timbrado da marca Tonecore, papel de verdade, fortemente perfumado com bergamota, apesar da escassez de perfumes, convidando a Liberty para se apresentar em um salão diplomático privado a bordo do porta-aviões aposentado Intrepid. O cachê era muito menor do que qualquer outro desde o início da hiperinflação, um mês de aluguel em Patriot Bucks novos, mais uma caixa de café venezuelano contrabandeado, tão precioso quanto pedras lunares. Apenas um problema preocupava Victor. Ele descobrira, durante um ensaio no porão gelado do estúdio abandonado da Believe Music, que um lacre da alfândega no soquete do pino de seu baixo havia sido violado. Lá dentro, onde a resina extra deveria ter chocalhado, havia um microcartão do tamanho de uma unha do polegar. Sua placa frontal brilhava com circuitos embutidos e um glifo QR rotulado simplesmente por Tage X. Seu primeiro instinto foi jogá-lo no East River, o segundo foi lembrar-se do aluguel, da cafeína e dos cartões de racionamento de insulina de sua mãe. Ele deslizou o cartão de volta, com os dedos trêmulos. Que dados poderiam ser tão inestimáveis a ponto de contrabandistas arriscarem incorporá-los ao instrumento de um músico? A pergunta o seguiu pela luz do entardecer, até o metrô, onde outdoors digitais agora exibiam entretenimento aprovado pelo governo, audiolivros e best-sellers completos exibiam-se aos passageiros como prova de que a cultura ainda prosperava. Outro anúncio ostentava uma série de audiolivros de fantasia para verdadeiros patriotas, e outro, turvo sob o brilho dos LEDs que se apagavam, prometia o audiolivro definitivo para dormir, a fim de acalmar os nervos desgastados pelas filas de racionamento. Os slogans soavam desesperados, vazios, ecos de um passado em que as pessoas escolhiam histórias em vez de se apegar a elas. No terminal de cruzeiros de Manhattan, um operador de terno cinza com um passe de diplomata conduziu Victor e seus colegas a um bote de lançamento. Blocos de gelo flutuavam ao longo do Hudson, balsas há muito tempo redirecionadas. Violoncelos e violinos estalavam dentro de caixas de carbono. Ninguém falava dos arcos desaparecidos, eles pegariam emprestadas baquetas raras de pelo de seda a bordo, prometeu o operador com um sorriso fino como papel de arroz. O silêncio se aprofundou quando o horizonte da cidade se inclinou atrás deles, e o Intrepid se ergueu como um leviatã enferrujado, envolto em holofotes. No convés, uma festa de gala havia sido evocada da própria escassez. Caviar armênio brilhava ao lado de Bordeaux contrabandeado, uma série de drones pairava no ar projetando fogos de artifício holográficos. Ministros de alianças fragmentadas trocavam risadas frágeis, cada um guardando segredos por trás de máscaras protocolares. Alguém sussurrou que o enviado do Canadá havia recusado o convite, mas uma delegação surpresa de Pequim não o fez. Nos bastidores, em meio a anteparas de aço e relíquias de museus de guerra, Victor encontrou a sala verde do Liberty guardada por 2 fuzileiros navais que inspecionavam cada instrumento. Um fuzileiro, entediado, jovem, brincou que nunca tinha visto um baixo tão grande fora daquelas capas de audiolivro de ficção científica, e Victor riu alto demais, agarrando-se à caixa. Lá dentro, encostados em uma mangueira espiralada, aguardavam 4 arcos franceses requintados, sapos de rosa santos, pré-tarifários, reluzentes. O manipulador reapareceu, lembrando-os do bis,
O oitavo quarteto de cordas de Shostakovich, aquele que os críticos apelidaram de um apocalipse em audiolivro de terror vítreo e desafio sussurrado. Durante a afinação, Victor sentiu uma mudança de peso em seu baixo, o microcartão deslizara mais para o fundo, batendo levemente como uma mariposa presa. Imaginou-o faiscando, desfiando cordas, incendiando a base de abeto. Arcos explodindo, a frase assombrava as salas de bate-papo de músicos desde que se espalharam rumores sobre cabelos de seda sabotados impregnados com resina nitrada. As instruções do técnico sobre Shostakovich de repente pareceram a deixa de uma ópera secreta. A apresentação começou sob uma marquise abobadada, onde diplomatas descansavam em teca recuperada. O tema de abertura de Shostakovich tremeu, as batidas pizzicato de Victor se alinharam com as linhas solenes do violoncelo. Além das luzes da ribalta, ele viu o ministro do Comércio Ardin sentado ao lado de um adido chinês e percebeu que o microcartão em seu baixo poderia ser a única razão pela qual aqueles inimigos jurados ocupavam cadeiras adjacentes, fingindo cortesia. No meio do movimento, uma corda do primeiro violino estalou com um estrondo semelhante ao de um tiro de rifle, audível, mas a multidão, assustada, aplaudiu a calma substituição dos músicos. Victor olhou para o fio caído. Seu núcleo de seda cortado fumegava levemente. Suas mãos se preparavam para o som, mas o show continuou. Terceiro movimento, vibrato carregado de ameaça, e Victor reconheceu uma figura deslizando por uma passarela escura. Savina Arakelian, uma intermediária armênia, supostamente negociando tarifas de dados para o ministro que desse o lance mais alto. Ela levantou 2 dedos, e então apontou para o baixo dele. O final se acelerou. Drones elétricos mergulharam, hologramas de fogos de artifício se distorceram em mandalas cintilantes. De repente, todas as luzes se apagaram, exceto o único feixe de luz sobre Victor. O som desapareceu, exceto o zumbido grave. Naquele isolamento, ele sentiu o microcartão pulsando, transmitindo, como um segundo batimento cardíaco. Um silêncio tomou conta do convés enquanto o pânico florescia de que aquilo não era teatro, mas sim uma ameaça. No entanto, Victor, guiado por um instinto mais forte que o medo, cravou o último Fá grave na placa metálica do convés, ecoando como um sino de submarino. Um painel perto do pódio estourou, holofotes de segurança se acenderam, revelando Savina lutando com o ministro Ardin, uma pistola elegante em punho. O adido empurrou cadeiras para o lado enquanto os fuzileiros navais avançavam. Sirenes soaram no ar. Em meio ao caos, Victor correu para a beira do palco, o arco agarrado como um porrete. Savina encontrou seu olhar, com olhos suplicantes, então jogou um pacote de seda envolto em uma manga em sua direção. Ele o pegou. Outro microcartão? Não, um bolo de resina antigo gravado com o logotipo de um raio da Tesla, talvez um presente do sonho abandonado de música com uma orquestra. Em segundos, Savina foi imobilizada, Ardin levado para o convés inferior, a multidão evacuada. No vazio repentino, Victor ficou sozinho, com o arco erguido, as cordas pulsando com a adrenalina esgotada. Em algum lugar em seu baixo, o microcartão ainda pulsava, mas agora homens de terno escuro marchavam em sua direção, seus broches não americanos nem chineses, mas o B estilizado da Believe Music, um conglomerado que muitos acreditavam extinto desde o início das guerras tarifárias. O líder deles assentiu, sem indelicadeza. Senhor Levin, disse ele, aquela nota que o senhor emitiu foi transmitida por um canal de banda estreita reservado para drones da alfândega. O senhor sinalizou o início de negociações que nenhum destes ministros previu. Os próximos movimentos desta sinfonia dependem do senhor. Victor engoliu em seco. O mundo havia se sintonizado com a discórdia, e ele, o contrabaixista que só queria aluguel e café, era agora o maestro de sua cadência corretiva. Em algum lugar atrás dele, a cidade que nunca dormia jazia esmaecida, enquanto além dos oceanos, os mercados cambaleavam. Ele apertou o arco com mais força, sentindo a fina seda que ainda poderia explodir, e decidiu que havia destinos piores do que tocar para a história, em cordas zumbindo de risco, em uma aventura que poderia se provar melhor do que os filmes audiolivros que todos ouviam quando as prateleiras estavam cheias. O tremor nos dedos de Victor só desapareceu quando os homens da Believe Music o conduziram para o convés inferior,
passando por vitrines de relíquias de caças e pelo rugido abafado das águas do Hudson batendo contra o aço. Eles o levaram para a sala de rádio esquecida do porta-aviões, onde consoles de válvulas ainda brilhavam, transformados em um centro de dados clandestino. Uma mulher de jaleco cinza ajustava um implante ocular, cuja lente tremulava com glifos em movimento. Seu bilhete desbloqueou o portage X, disse ela, com a voz moldada por anos de diplomacia de troca de códigos. Dentro desse microcartão há uma tabela de tarifas elaborada pelo próprio Arden, todas as medidas retaliatórias programadas para destruir as cadeias de suprimentos em 5 continentes. Mas há mais, um áudio de Arden admitindo que quer a hiperinflação como pretexto para privatizar serviços essenciais. Se transmitirmos isso globalmente, o público se revoltará antes que as tarifas transformem suas vidas em cinzas. Victor limpou o pó de resina da palma da mão, olhando para o baixo, inclinado ali perto, como um cão de guarda exausto. Por que eu? Por que ninguém revista músicos? Respondeu a mulher. Confiscam os discos rígidos de jornalistas, os celulares de diplomatas, mas um contrabaixista? A maleta dele é grande demais para ser radiografada com eficiência, e os arcos são delicados demais para serem manuseados. Você, e aquele quarteto, são os mensageiros perfeitos. O plano parecia insano. Contrabandear o cartão através de uma fronteira fechada para Quebec, enviá-lo por meio de um espelho não regulamentado da Tunecore, ainda milagrosamente ativo nos servidores de Newfoundland, e então transmiti-lo como um single beneficente intitulado Silk Hacking. Os bots da Believe enviariam para todos os algoritmos de playlist que ainda estivessem ávidos por conteúdo, disfarçados entre audiolivros, best-sellers completos e a interminável quantidade de sagas de fantasia em audiolivros monetizadas para manter os cidadãos dóceis. Assim que o single alcançasse a participação crítica, a confissão incorporada seria descompactada, imparável, uma sinfonia viral de Trojans. Mas o cartão precisava de chaves de descriptografia armazenadas com um criptógrafo aposentado em Windsor, Ontário. Para alcançá-lo, era preciso atravessar a nova cortina da Receita Federal dos Estados Unidos, uma colcha de retalhos de postos de pedágio, quilômetros de cercas de proteção e drones de patrulha sintonizados para captar assinaturas de calor de contrabandistas, refugiados e seda contrabandeada. Horas depois, a van do Liberty Quartet, uma Sprinter a diesel antiga, impregnada com o cheiro de resina velha, saiu de Manhattan sob a escolta de Believe. A cidade atrás deles pulsava em um tom laranja acinzentado, a rede elétrica afundando sob tarifas de cobre não pagas. Outdoors ainda anunciavam promessas, audiolivro para dormir, relaxamento de primeira classe, mesmo em tempos difíceis. Victor imaginou famílias amontoadas em apartamentos com blackout, fones de ouvido, ouvindo narradores reconfortantes enquanto as geladeiras permaneciam no escuro. A Interestadual 95 tornou-se um corredor de zonas de inspeção. Em Newark, cães da alfândega farejavam poliéster chinês. Em Elizabeth, observadores de drones vasculhavam o chassi em busca de microchips contrabandeados. Um cabo bateu no baixo de Victor com os nós dos dedos céticos, em seguida, acenou para que seguissem adiante, distraídos por um flash mob protestando contra a escassez de óvulos. O quarteto tentou ensaiar na cabine apertada, com os arcos deslizando sobre crina de cavalo desfiada. A violoncelista, Rosa, sussurrou que todas as lojas de música entre Boston e Filadélfia agora vendiam crina de arco no mercado negro, feita de fita de seda de milho, grudenta, pouco confiável. Brincavam que era como reproduzir efeitos sonoros de ficção científica de audiolivro em nervos do mundo real. No entanto, quando Rosa perguntou por que Believe havia transferido a turnê para Windsor, por que Victor continuava segurando seu instrumento como uma tábua de salvação, ele fingiu cansaço. A confiança pode ser a força, mas os segredos viajam com mais segurança sozinhos. 2 noites depois, em um motel nos arredores de Erie, onde máquinas de venda automática só ofereciam tiras de batata desidratadas com preço em Patriot e Bax, Victor afinou suas cordas à luz de uma lâmpada queimada. Seu telefone emitia alertas de emergência, a inflação ultrapassava 200% semanalmente, o Alasca ameaçava a secessão a menos que as tarifas sobre frutos do mar fossem suspensas, a fronteira do México, militarmente fechada ao longo do Rio Bravo. Em um universo alternativo,
Isso poderia soar como um apocalipse de audiolivro, mas aqui era a realidade básica. Ele percorreu feeds de redes sociais sincronizados por uma malha de roteadores comunitários. Musk, transmitindo de um gigabunker não divulgado, anunciou o mais novo patch de software da Tesla, gratuito para qualquer caminhão elétrico abandonado se transformar em hub de energia, na esperança de estabilizar as microrredes quando as concessionárias centrais entrassem em colapso. Os comentários exalavam gratidão e conspiração em igual medida. Alguns usuários imploravam por conteúdo de aventura à moda antiga para afastar o desespero, outros recomendavam playlists de audiolivros melhores que os filmes, que uniam trilhas sonoras clássicas de cinema a narrativas de ficção sobre desastres. Os agentes de Believe mantiveram silêncio até a manhã em que chegaram ao distrito artístico de Detroit, que era apenas uma ruína. Vidros de arranha-céus jaziam em pilhas, murais de lendas da Motown sangravam como manchas de água da chuva. A van passou por uma concessionária da Tesla fechada, onde vândalos haviam pichado "Ceda ou morra" no capô de um modelo Y. Eles estacionaram perto de um teatro abandonado, transformado na Silk Exchange, um mercado clandestino que trocava fios de cabelo de laço contrabandeados por criptomoedas atreladas a grãos de café e contratos futuros de lítio. Lá dentro, luthiers com óculos de solda desenrolavam rolos de seda chinesa cintilante como se fossem contrabando de guerra, enquanto compradores armados testavam fios, puxando-os até que pequenas explosões de estática cortassem o ar, um teste de segurança para sabotagem nitrada. Victor sentiu o microcartão esquentar como se sentisse parentesco entre espiões. Um corretor chamado Sharif guiou Victor até uma cabine à prova de som, oferecendo uma caixa prateada com pelo genuíno de garanhão mongol, agora inestimável. Por conta da casa, disse Sharif, deslizando pelo sobre uma almofada de veludo. Cortesia de amigos que acreditam que a nota certa ainda pode mudar a história. Victor agradeceu, embora a culpa o atormentasse, ele jamais se daria ao luxo de retribuir. Ao sair, um contrabandista rival com dreadlocks brancos como gelo sacou uma lâmina escondida, cortando o estojo do baixo de Victor, olhos arregalados, gritando sobre arcos de dados e recompensa dos ministros. Os guardas de Sharif intervieram, mas não antes de Victor sentir a ponta da lâmina perfurar a madeira, um estalo doentio que soava como osso quebrando. Mais tarde, na van, ele inspecionou o ferimento, um corte superficial, o cartão ainda intacto. No entanto, a preocupação era mais profunda do que a laceração, a notícia havia vazado. A rede de Ardin caçava o portage X. Abandonaram as rotas interestaduais, migrando para o trem. Um engenheiro compreensivo permitiu que guardassem os equipamentos em um vagão de testes acústicos, com o interior acolchoado em vermelho, reverberando cada nota que dedilhavam para aliviar a tensão. O trem serpenteava por terras agrícolas de Ohio, agora cultivadas por tratores drones alugados de empresas de tecnologia agrícola chinesas. Silos de grãos exibiam faixas de neon, o livre comércio alimenta o mundo. Crianças acenavam, embora suas bochechas gritassem fome. Ao anoitecer, guitarras e violinos surgiram entre os passageiros migrantes. Jam sessions espontâneas irromperam, o desespero transmutado em percussão em baldes virados. Victor se juntou a eles, o baixo ribombando como um trovão, e por 3 horas o vagão se tornou um santuário. Pessoas passavam xícaras de café contrabandeadas, alguém tocava um capítulo pirata de um audiolivro de fantasia por um alto-falante portátil, a voz do narrador se entrelaçando perfeitamente com as melodias modais. Parecia uma profecia, música e história se polinizando mutuamente, lembrando a todos que movimento ainda significava possibilidade. O trem parou em frente a Sandusky, onde drones da alfândega circulavam, procurando por refugiados. Liberty foi forçado a sair, afunilado em um celeiro transformado em posto de controle. Luzes fluorescentes zumbiam. Um funcionário da alfândega confiscou seus arcos, rotulando-os de artigos de luxo pendentes de verificação tarifária, oferecendo garfos de plástico como substitutos, ombaria ou pura ignorância. Rosa soluçou baixinho, o primeiro violinista praguejou até ficar rouco. Victor, calmo, estudou os dutos de ventilação acima, grandes o suficiente para seu instrumento. Naquela noite, ele desmontou seu baixo em 2 partes, barriga e pescoço, um ato que parecia desmembrar um amigo. O microcartão, ele guardou no salto do sapato.
Usando todos os 30 metros de cabelo de prática de seda de milho confiscados, amarrados de ponta a ponta, ele montou uma slackline nas vigas e, sob o luar, conduziu o quarteto acima dos guardas adormecidos, com os equipamentos içados por uma roldana. Eles escaparam por uma claraboia e seguiram para o norte por estradas rurais abandonadas, com o gelo estalando sob as solas. 3 dias de viagem a pé se misturaram em panturrilhas doloridas e refeições improvisadas de carne seca de soja. Eles se abrigaram em igrejas rurais, onde pastores trocavam sermões por canções, gratos por suas congregações poderem ouvir cordas ao vivo novamente, mesmo amarradas com seda de milho improvisada. Avós colocavam potes de mel nas mãos de Liberty, crianças gravavam em celulares quebrados, prometendo marcar #SilkQuarte assim que as torres de celular acendessem. Cada cidade carregava cicatrizes do colapso das tarifas, farmácias fechadas, fazendeiros vendendo terra vegetal para sobreviver. Mesmo assim, a música despertava esperança. Ao se aproximarem de Saltse Marie, eles encontraram a cortina da Receita Federal, cercas gêmeas de fios inteligentes que zumbiam ao serem tocadas e acionavam drones em segundos. O contato de Believe, uma contrabandista match chamada Zoe, esperava na franja de cedro, com sua moto de neve zumbindo silenciosamente a biodiesel. Ela explicou que um festival de solidariedade transfronteiriça aconteceria naquela noite em um trecho congelado do Lago Superior, músicos em barcaças flutuantes visíveis de ambas as margens, multidões desafiando o confinamento em grande número. Em meio ao caos, eles poderiam atravessar para o Canadá sem serem vistos, se tocassem alto o suficiente para bloquear a acústica da vigilância. Victor remontou seu baixo em um galpão à beira do lago, substituindo as cordas quebradas pelos pelos de garanhão de xarife. Ele puxou o arco, um timbre rico, vivo, o instrumento cantando as estepes siberianas e as rotas comerciais do deserto. Sentiu a carta pulsar novamente, alinhando-se com uma ressonância semelhante à de um sonar. A noite caiu lilás. Infernos de luz de fogueira pontilhavam o gelo. Alto-falantes esculpidos em tambores de óleo tocavam mashups de violino folclórico e audiolivro para criar zumbidos ambientais, uma canção de ninar surreal para a desobediência civil. A Liberdade embarcou em uma barcaça enfeitada com luzes de andaime. O vento açoitava as bochechas, mas assim que o quarteto tocou o Opus 44 de Mendelssohn, Movimento 2, brasas de emoção flamejaram entre os observadores da costa. O ar estalava de frio, mas seus arcos de cordas de seda resistiam. No meio do movimento, um esquadrão de drones da alfândega sobrevoou o local, com raios infravermelhos rastreando o gelo em busca de assinaturas de calor. A multidão do festival explodiu, gritando "Abram os portões" em 4 idiomas. Victor girou, iniciando um solo de baixo improvisado, notas graves o suficiente para sacudir barcaças. O snowmobile de Zoe acelerou, aguardando além da última volta da cerca. Rosa assentiu. O quarteto seguiu suavemente para Ligeti, suas grades rítmicas confundindo a mira acústica dos drones. Faíscas saíam dos amplificadores superaquecidos pelo vento frio. Naquele turbilhão de sons e gritos de desafio, Victor saltou para o gelo, com o baixo preso atrás como um jetpack anacrônico. O snowmobile de Zoe avançou com um estrondo. Atrás deles, drones desciam, sirenes avisando que travessias não autorizadas eram passíveis de punição. À frente, holofotes canadenses pintavam o horizonte de dourado, promessa de porto seguro e banda larga aberta. Victor corria sobre camadas de gelo fraturadas, cada passo uma aposta, com o baixo batendo em sua espinha. O calor do microcartão atravessava a sola da bota, incitando-o a ir mais rápido. Os drones dispararam redes, tramas de fibra de carbono assobiando. Zoe balançou seu snowmobile de lado, Victor saltou para dentro, com o arco erguido como uma bandeira. A máquina disparou, derrapando em torno de espirais de espuma congelada. Redes passaram zunindo, uma delas prendendo uma cravelha, quebrando a corda-sol com um estalo de tiro. No entanto, o pelo do garanhão resistiu, o instrumento intacto. Eles atingiram a terra de ninguém no meio do lago a 145 km por hora. Fissuras de gelo gemeram, a água sibilou como serpentes. Victor rezou para que a barriga do robalo não implodisse de frio ou choque.
Na costa canadense, médicos voluntários agitavam bandeiras costuradas com faixas recicladas de shows. Unidade Tonecore, acredite na liberdade. As sirenes sumiram atrás de si. As luzes dos Estados Unidos recuaram para a penumbra da nevasca. Victor expirou, com os pulmões doendo, e sentiu o baixo ressoar uma última harmonia, um eco do lamento de Shostakovich, agora promessa de renascimento. Portage X havia atravessado a cortina. À frente, aguardava Windsor, o criptógrafo, e um mundo ainda recuperável com largura de banda, coragem e as vibrações cruas da corda de tripa. A neve cobriu o jipe wagonier surrado que Zoe pegara emprestado de uma rádio coletiva das Primeiras Nações, com seu decalque desbotado, libertem as ondas de rádio, descascando ao vento do lago sem teclair. Victor se acomodou no banco de trás com o robalo remontado, abraçando suas costelas cicatrizadas enquanto Rosa e os outros cochilavam sob colchas excedentes do exército que cheiravam a cedro e fumaça de cachimbo. O horizonte de Detroit, a apenas 8 quilômetros, mas um mundo inteiro atrás deles, cintilava em âmbar enquanto apagões contínuos corroíam a grade. As sirenes da patrulha de fronteira ecoavam pela água, mas no Canadá a noite parecia silenciosa, como se a própria neve admirasse sua fuga e jurasse abafar qualquer perseguição. Chegaram ao Windsor ao amanhecer. O criptógrafo, Dr. Arjun Kapoor, mantinha um laboratório no porão de uma destilaria abandonada da Iron Walker, um colosso de tijolos cujos barris de carvalho outrora enchiam de uísque, mas agora armazenavam baterias recuperadas de táxis Tesla abandonados que atravessavam o rio. Lá dentro, cabos se estendiam sobre o concreto como trepadeiras metálicas, alimentando racks zumbidores, resfriados pelo ar gélido que saía de janelas quebradas. Arjun, um homem magro cujo turbante trazia queimaduras de solda, os recebeu com uma chaleira de chicória e um aperto de mão eletrizante de cafeína. Ele encaixou o Portage X em um leitor FPGA surrado, murmurando orações em Punjabi enquanto dois ratos se perseguiam por uma pilha de GPUs obsoletas. Nas telas de parede, chovia código verde. Victor estava ao lado de Rosa, de braços cruzados, observando as linhas se transformarem em gráficos de algoritmos tarifários, índice de luxo da seda, métricas de substituição sintética, linha do tempo de retaliação global. Então, enterrado em hexadecimal, um arquivo de voz criptografado com a etiqueta do ministro H. Arjun arqueou as sobrancelhas. Preciso da cadência biométrica do quarteto, disse ele, com a voz rouca pelo frio do inverno. A decodificação da armadilha de Arjun para a impressão digital exata da performance do seu conjunto, velocidade do arco, espectro de vibrato, dinâmica. Monstro esperto. Rosa riu amargamente. Depois daquela corrida no lago, meu vibrato está mais para congelamento do que para espectro. Mesmo assim, eles desempacotaram os instrumentos. A acústica do laboratório de Arjun era péssima, mas a necessidade prevaleceu sobre a arte. Victor olhou para os postéres surrados na parede. Elon Musk sorrindo ao lado do texto Power the People, Overclock the Sun e um grafite com os dizeres Believe Music Lives, sob um QR Code que levava a um fórum da Darknet que vendia audiolivros craqueados e best-sellers completos em troca de vales alimentação. Inspiração ou aviso, Victor não conseguia decidir, de qualquer forma, o baixo cantarolava em concordância. Eles tocaram Largo, de Shostakovich, novamente, com os ossos doendo, os fios de seda tremendo. Quando o acorde final decaiu, o console de Arjun soou, fechadura aceita. A tela explodiu com ondas sonoras e marcas de tempo. A própria voz de Arjun, presunçosa, confessando que as tarifas foram arquitetadas para desvalorizar moedas, privatizar agências federais e vendê-las para uma empresa de fachada chamada Liberty Procurement, ela a própria propriedade de um cofre nas Ilhas Cayman controlado por Believe Music. O pulso de Victor acelerou enquanto Arjun desembrulhava conchas aninhadas. No centro, um vídeo, Arjun, Savina Rakelian e uma figura sombria cuja voz, analisada por meio de análise de timbre, combinava com a da senadora Carla Morningside, chefe do Comitê de Importações Culturais. Eles brindaram com Bordeaux sobre uma planta com o rótulo Silk Boomerang, uma prova de conluio tão descarada que parecia tirada de uma paródia de fantasia em audiolivro, mas ali brilhava, terrível e verdadeira. Arjun se virou. Você precisa enviar isso antes que Arjun imponha a censura de emergência.
Ele está solicitando a concessão de supervisão de telecomunicações a uma nuvem patriota que destrói automaticamente qualquer arquivo sinalizado. Espelho Tonecore, disse Victor. Mas precisamos de largura de banda. Arjun sorriu. A torre CN ainda hospeda um plin de micro-ondas obsoleto com o qual ninguém se importa. Adicione isso a isso, e o arquivo inunda todas as subportadoras FM legadas em Ontário. De lá, redes MEU conectarão a feeds de podcast, failovers do Spotify, até mesmo aqueles canais de audiolivros tranquilos para dormir que os insones ouvem às 3 da manhã. Zoe apresentou as chaves de um Tesla semi-blindado, adaptado como centro de dados móvel, 6 baterias de carga Y acorrentadas a cobertores solares. Eles seguiram em direção ao leste pela rodovia 401, em meio a uma nevasca que atingiu o continente. As autoridades canadenses os ignoraram, todos os outros se amontoaram em ambientes fechados, atualizando os índices de inflação, baixando escapismos comercializados como audiolivros de ficção científica para distrair da realidade. Painéis de LED à beira da estrada piscavam avisos de energia, mas caminhoneiros do norte do país se alinhavam com sinalizadores, aplaudindo o comboio que supostamente transportava a verdade. Alguém transmitiu o semi ao vivo, rotulando de #SilkHacking #Adventure, e as visualizações dispararam. A meio caminho de London, Ontário, um esquadrão de drones dos Estados Unidos cruzou o lago, pintando pontos de laser de ferro frio na rodovia. Zoe apertou o botão de cancelamento do piloto automático. O semi zigue-zagueava, a carga da bateria se deslocando como um grupo de baleias. Um míssil de drone passou sibilando, afundando em uma área de soja em pousio. O vento lançava plumas cinzas pelo para-brisa, mas os sensores do Tesla refratavam a mira, o remendo de Musk funcionava. Então, uma picape blindada preta surgiu de uma estrada secundária, os empreiteiros particulares de Arjun, os mesmos canhões de rede de fibra de carbono. Tiros dispararam. Victor abraçou o baixo como se fosse um escudo anti-motim. Batendo no braço da bateria, ele gritou contagens de metrônomo. Rosa e o violinista martelavam pizzicato em uma placa de compensado, o barulho percussivo confundindo a inteligência artificial de áudio do drone. Sua trilha sonora de desafio se transformou em defesa ativa. Zoe entrou em uma faixa de serviço em direção a um parque solar. Os espelhos refletiam raios de sol branco que cegaram brevemente os perseguidores. O Tesla derrapou entre os painéis até que um galpão de serviço os engoliu. Lá dentro, técnicos em energia solar, engenheiros independentes que já haviam escrito o código para o conjunto de masterização da Believe, reconheceram o distintivo de Zoe e ofereceram reparos seguros. Eles parafusaram placas de tungstênio de sucata sobre baterias, imprimiram um adesivo falsificado das Forças Armadas canadenses para a porta e trocaram a etiqueta do GPS com as coordenadas de uma estrada circular no condado de Prince Edward, ganhando tempo. Enquanto os mecânicos soldavam, Rosa transmitiu um trecho de 30 segundos da confissão de Arjun por um canal de rádio amador criptografado, popular entre os jogadores de caminhoneiros. O vazamento virou trending topic em minutos. Clipes foram emendados com memes de dança do TikTok, sobrepostos com covers pop punk de Shostakovich e jovens criadores os legendaram. Esta batida é um apocalipse em audiolivro para a corrupção. As hashtags #BoomerangTariffs e #BoHairgate se popularizaram. Os robôs de relações públicas de Arjun se apressaram, rotulando de deepfake, mas a marca d'água criptografada de Arjun tornou impossível a negação. O semi partiu ao anoitecer, agora disfarçado de freezer de vacinas da Guarda Nacional. A neve se transformou em granizo. A ponta da torre CN tremeluzia ao longe, como a agulha de um metrônomo sobre um disco fantasma. No táxi, Victor finalmente confessou tudo ao quarteto. Ninguém protestou. Eles haviam atravessado um rubicão moral no gelo da Superior, a confiança era a única moeda que restava. Toronto pairava silenciosa, com os corredores dos supermercados tão vazios quanto os de Manhattan, mas milhares se reuniam em torno da Praça Yonge Dundas, onde projetores piratas exibiam edições de fãs do clipe vazado sempre que a polícia tentava cortar a energia. Músicos de rua formavam conjuntos improvisados, tocando riffs do programa da Liberty. Faixas diziam música é a mensagem e toque alto, pague zero.
À meia-noite, eles arrombaram o elevador de serviço da Torre CN depois de subornar um segurança com um pendrive carregado com uma coletânea de audiolivros melhor que a dos filmes, clássicos do suspense narrados por Henry Rollins, um contrabando valioso. Eles subiram a torre, com o baixo pendurado, os arcos presos como picaretas alpinas. O vento da tempestade uivava pelas frestas do poço do elevador. Rosa brincou que pelo menos eles seriam famosos nos obituários de streaming. No bunker de micro-ondas, consoles com décadas de uso ainda zumbiam com a energia restante. O código de Arjun, transmitido por walkie-talkie, conectava-se a portas de teste com acopladores Ethernet canibalizados por câmeras de segurança. Victor vigiava em uma janela estreita, observando o lago Ontário rugir sombriamente, além, canhoneiras americanas navegando pela fronteira como tubarões farejando sangue. O upload começou, fragmentos de arquivos girando em pacotes de paridade quântica, cada um carregando metadados disfarçados de gravações de ensaios da Believe Music. A barra de progresso se arrastava. Abaixo, o estrondo das pás do rotor, os contratados de Arden desciam de helicópteros furtivos com o objetivo de cortar os troncos de fibra. A torre balançava. Rosa agarrou seu violino e começou a tocar Paganini Caprice. O som agudo dos harmônicos ecoava pelos alto-falantes da escada que Arjun havia sequestrado, sobrecarregando os fones de ouvido dos intrusos com frequências caóticas. Victor se juntou a eles, com o arco cortando paradas duplas até as cordas soltarem fumaça de resina. Os contratados se encolheram, perdendo o equilíbrio. Um deles, em choque, deu um choque no próprio aliado, com uma descarga elétrica. A barra de progresso atingiu 98%, upload limitado pelo congestionamento da última milha. A corda migrave de Victor estalou, ele ainda batia pizzicato no toco, com o coração esculpido no bordo. O granizo açoitava as antenas, mas os cobertores solares da Tesla em semi-alimentavam as baterias de emergência, Elon Musk alimentando a verdade, um fóton de cada vez. 99%. O próprio Arden apareceu nos monitores da torre hackeados, com o rosto vermelho, ordenando cessar e desistir em nome da Patriota e Cloud. Seu discurso falhou, então a tela se estilhaçou em um mosaico da transmissão ao vivo do Liberty Quarter, com a confissão de Arden em loop atrás. 100%. Um toque tão belo quanto qualquer final, upload concluído. Telefones do mundo todo vibraram instantaneamente, capas de playlists atualizadas automaticamente, Silk Hacking, pré-lançamento exclusivo pela Tunecore. Passageiros do metrô de São Paulo a Seul apertaram o play, esperando cordas calmantes, e em vez disso ouviram Arden condenando a si mesmo, Savina e o senador Morning City. Algoritmos incapazes de diferenciar música de escândalo continuaram impulsionando-a nas paradas. Da noite para o dia, tornou-se a faixa mais compartilhada da história, derrubando todas as tarifas sobre a verdade. Na escadaria da torre, os empreiteiros recuaram enquanto os drones da mídia canadense chegavam, transmitindo o resgate dos heróis culturais que salvaram o livre comércio. Victor desabou contra o corrimão, com os pulmões em chamas e gelo. Rosa o abraçou, com lágrimas de alegria borrando as bochechas com resina. A multidão abaixo irrompeu em cânticos, trombetas e valsas espontâneas. Os gráficos de inflação congelaram, as cotações da bolsa pararam, os governos convocaram parlamentos de emergência, mas desta vez com o público impassível. Victor fechou os olhos, ouvindo o pulsar da cidade com milhares de celulares transmitindo a confissão, precedida pelos acordes sombrios de abertura de Liberty. As pessoas diriam mais tarde que foi o primeiro upload que pareceu pura aventura, como a Normandia digital. No silêncio após o upload, um narrador masculino calmo começou a ler um clássico inspirador, A Próxima Deixa da Fila de Algoritmos, o audiolivro para dormir, capítulo 1, de Marco Aurélio. A justaposição parecia absurda e perfeita. Sirenes que antes sinalizavam ataques aéreos agora anunciavam comemorações, ecoando pelos cânions de vidro de Toronto, onde murais noturnos com laços de seda brotavam nas vitrines fechadas. No entanto, Victor Levin mal saboreou a vitória, a exaustão soldou suas pálpebras enquanto drones de emergência transportavam o quarteto da Torre CN para um depósito de serviços da Tesla isolado nos arredores de Barrie. Lá, grupos de superchargers, renomeados Portos da Verdade por engenheiros sorridentes,
Pulsavam o excedente de energia solar em roteadores remendados, mantendo a confissão online apesar dos ataques frenéticos da Patriota e Cloud. Em torno de um barril de fogo comunitário, os programadores atualizaram métricas que subiram mais rápido do que qualquer estreia do K-pop: downloads, remixes, fluxos de reações. A tag #SilkHacking eclipsou #WorldCup e #Election2028 em 4 horas. Apresentadores de notícias hesitaram em pronunciar contra Bassist, enquanto analistas alertavam que o império do ministro Harding poderia ruir antes da abertura dos mercados asiáticos. Rosa, com a voz rouca, citou uma frase rabiscada na parede do depósito, quando a música fala, as tarifas caem, e, pela primeira vez, ninguém zombou da ingenuidade. Mas Harding não havia terminado. De um bunker não revelado na Virgínia, ele acionou a fase 2 do Silk Boomerang, servidores alfandegários autônomos programados para dobrar de serviço a cada 12 horas até que um teto algorítmico cobrisse o planeta de falência. Esses servidores, escondidos em uma matriz subterrânea sob Denver, ainda zumbiam invencíveis. Se fossem executados, a catástrofe ultrapassaria as multidões em festa, transformando a vitória em uma farsa de pirro. A voz rachada de Arjun Kapoor veio através de um canal criptografado da Tonecore. Um microcartão ainda soldado dentro do baixo de Victor carregava uma killstring, uma criptografia baseada em som que poderia sobrescrever os servidores se transmitida com ressonância precisa. Somente uma apresentação ao vivo dentro da câmara de manutenção acústica do conjunto poderia acionar o mecanismo de segurança. Isso significava cruzar uma fronteira novamente, desta vez para o sul, em direção a uma América agora convulsionada entre protestos jubilosos e pânico marcial. O próprio Elon Musk se apresentou, barba pichelada, mania de cafeína no sorriso, para oferecer ao esquadrão de protótipos Tesla Cybertrucks de nível Starship, equipados com blindagem IMP. Eu pego os brinquedos, disse ele, você traz a sinfonia. Zoe se ofereceu para dirigir. A CEO interina da Believe Music, Aya Chen, transmitiu documentos de anistia corporativa para o quarteto, seu primeiro ato após depor o conselho corrupto que havia financiado Harding. Ela prometeu royalties vitalícios sob um novo selo que defendia audiolivros best-sellers completos misturados com orquestração ao vivo, um gênero híbrido sobre o qual Victor certa vez brincou durante o ensaio. Antes da partida, o palco improvisado da estação encheu-se de cidadãos ansiosos por mais uma parte do som que havia quebrado o mundo. A Liberty atendeu, espiralando pelos ritmos de Bartók que uniam estranhos congelados ao calor da comunidade. Vendedores distribuíam café contrabandeado, espesso o suficiente para mastigar, avós tricotavam empunhaduras provisórias de arco com seda recuperada, celebrando a ascensão da Fênix do livre comércio. Alguém transmitiu ao vivo com a legenda, isto não é uma fantasia de audiolivro, pessoal, história em 4/4 do tempo. Ao amanhecer, o comboio atravessou uma estrada secundária de Michigan, onde drones Homeland jaziam carbonizados pelos tumultos da noite anterior. Noticiários em displays interativos nos para-brisas alternavam entre quedas de ações e desafios virais, adolescentes se filmando destruindo avisos tarifários vencidos enquanto ouviam a música de Liberty no volume máximo como se fosse o novo audiolivro para dormir, acalmando a ansiedade com uma confissão de cada vez. Fofocas na estrada afirmavam que Harding havia buscado asilo em uma ilha particular do Caribe, mas Victor só se importava com os garçons. A cada quilômetro, o baixo vibrava levemente, como se sentisse uma atração magnética em direção a Denver. Em postos de gasolina interestaduais, refugiados se aglomeravam em torno de lanternas solares, trocando discos rígidos de escapismo, quadrinhos antigos, sagas piratas de audiolivros de ficção científica, até mesmo os mashups proibidos de Apocalipse de audiolivros, banidos semanas antes. Em todos os lugares onde o quarteto parava, as pessoas imploravam para que autografassem fitas de seda, a escassez transformada em lembrança, prova de que a aventura ainda podia ser feita à mão com coragem. O horizonte de Chicago ardia onde os protestos se chocavam contra balas de borracha, mas uma equipe da ferrovia subterrânea contrabandeou o comboio pelos túneis de carga. Lá, Victor vislumbrou murais dos foguetes de Musk lado a lado com logotipos da Tesla espiralando em claves de sol, assinados por Believe Rebels. Os caminhões da empresa de Aya Chen transportavam refeições quentes e carregadores que para celulares repetindo a confissão.
A sinergia entre titãs da tecnologia, músicos independentes e contadores de histórias de guerrilha parecia surreal, como viver dentro do slogan "melhor que o audiolivro do cinema, só que mais alto e menos previsível". Perto de Omaha, a Patriot Cloud montou uma última barragem cibernética. Servidores injetaram vermes de ruído branco em todos os streams do Believe, embaralhando os tons em curvas de tom nauseantes. Motoristas desviaram, crianças gritaram. Arjun transmitiu instruções de emergência por rádio. A Liberty parou sob um viaduto, afinou instrumentos contra o vento uivante e improvisou uma contramelodia, apenas 4 compassos descendo em passos de tom inteiro. Eles a transmitiram ao vivo através do enxame de pares do TuneCore. Algoritmos os reconheceram como metadados corretivos e restauraram a fidelidade do áudio em todo o mundo. A trilha sonora da humanidade voltou ao tom, e as assinaturas dispararam enquanto os ouvintes se aglomeravam para testemunhar o heroísmo sonoro em tempo real. As montanhas rochosas se projetavam como antigas barreiras de pedra, com a neve cobrindo seus cumes. Transportadores cibernéticos, com tração impulsionada pelo gel neural para pneus da Tesla, avançavam sobre o passo Loveland enquanto drones o seguiam como vespas furiosas. Musk cantava pelos alto-falantes da cabine, citando Miranda de A Tempestade, ó admirável mundo novo que tem tanta música nele. Ninguém corrigiu a citação, a precisão literária importava menos do que a propulsão da esperança. Denver à noite parecia uma placa-mãe, avenidas traçadas por faixas de LED de emergência, sinalizadores azuis protegendo subestações. O conjunto de dados ficava sob o extinto aeródromo de Stapleton, com suas pistas rachadas pela geada, mas trancadas atrás de armas de sentinela autônomas. Os programadores rebeldes de Believe haviam raspado os esquemas da torre de voo, guiaram a Liberty até um bueiro de manutenção que expelia ar quente com aroma de ozônio. Lá dentro, corredores de aço amplificavam até mesmo uma respiração, transformando passos em tímpanos. O quarteto se arrastou até encontrar a câmara acústica, uma cúpula abobadada revestida de microfones piezoelétricos calibrados para detectar vibrações do líquido de arrefecimento. O esquema de Arjun indicava portas de sobreposição sônica disfarçadas de fendas de ventilação. As palmas das mãos de Victor suavam resina, cada fibra do pelo do garanhão se contraiu com a secura da altitude. Contratados à espreita, os últimos crentes de Arjun, agachados atrás de racks de servidores com granadas de luz. Rosa ergueu seu violino, Victor plantou seu contrabaixo, com o arco em posição. Na penumbra, LEDs verdes de status brilhavam como 1000 olhos indiferentes. Alguém murmurou parado, mas o som morreu sob a primeira nota do último tema do Largo de Shostakovich, agora gravado na memória global. Os contratados hesitaram, com as armas trêmulas, enquanto a melancolia tomava conta da câmara. Liberty entrou em uma variante de fuga, sobrepondo a frequência de oscilação da bobina de Nikola Tesla que Arjun havia escondido em contraponto. Ondas ricocheteavam, acionando sensores de manutenção. As luzes dos servidores tremulavam, do verde ao âmbar e a um vermelho profundo que indicava o modo de reescrita. Tabelas de lógica tarifária fluíam pelos projetores de teto e depois zeravam como gelo derretendo sob a luz de tochas. A fase 2 de Arjun desmoronou em um silêncio dissonante. Um guarda lançou uma granada de luz com despeito, Rosa a chutou em direção a uma abertura de onde ela sibilou uma luz inofensiva. Victor desferiu o último golpe de arco, um arco estrondoso para cima, que estalou sua corda-sol e transformou o pó de resina em neve dourada. Todas as telas se apagaram. A arquitetura tarifária global morreu na hora 0 mais 30 segundos, para nunca mais ressuscitar. Lá fora, o céu de Denver se incendiou, não com bombas, mas com rajadas de dados de milhões de dispositivos que recebiam as notícias, corredores comerciais reabertos, remessas de seda desbloqueadas, engradados de insulina despachados através das fronteiras, contratos futuros de café se estabilizando. Os mercados convulsionaram em alívio, líderes aliados agendaram cúpulas de emergência em Ottawa e Pequim. Um meme tomou conta das redes sociais, a silhueta de Victor contra telas sem vida com a legenda "Quando a queda atinge mais forte que a inflação". Arjun foi presa ao tentar embarcar em um iate com bandeira do Panamá. Savina Rakelian testemunhou por clemência, revelando que havia vazado especificações de criptografia para os rebeldes do Believe desde o início. O senador Morningside renunciou, alegando esgotamento criativo.
O presidente Trump, encurralado pela fúria bipartidária e pela queda vertiginosa das pesquisas, cedeu, tuitando que músicos são péssimos contrabandistas, seguido por uma alegação contraditória de orquestração pessoal. Ninguém se importava, o mundo tinha novos maestros. Semanas depois, Xangai sediou a Free Silk Road Expo dentro de um terminal maglev reformado, coberto de faixas iridescentes. Victor estava nos bastidores, com cabelo recém-penteado com seda chinesa entregue sem tarifas horas antes. Elon Musk enviou uma selfie orbital transmitida pela Starlink, um polegar para cima ao lado da legenda Trade in Space Next, negocie no espaço, em seguida. O logotipo da TuneCore flutuava em telas holográficas enquanto a Believe Music lançava uma série intitulada Global Resonance, álbuns ao vivo combinados com audiolivros best-sellers completos, comentários de filósofos e remixes para salas de aula. Quando o Liberty Quarter subiu ao palco, os aplausos rugiram como um foguete em lançamento. O primeiro pizzicato de Victor ressoou entre 14 mil ouvintes e bilhões de outros via transmissão ao vivo, alguns correndo em esteiras na esperança de que cordas épicas superassem as playlists, outros se enrolando em cobertores ansiando por um bálsamo melódico melhor do que qualquer audiolivro para dormir. Rosa piscou, câmeras deram zoom. Eles abriram não com Shostakovich, mas com uma nova suíte costurada a cada quilômetro perigoso, motivos de gelo rachando, ritmos de diesel, harmônicos que imitavam fãs de garçons morrendo e um final triunfante citando melodias folclóricas chinesas, mesclados a Bartók. As cerdas do arco brilhavam, sem medo de sabotagem. Em algum lugar na arquibancada, um vendedor vendia pendrives em formato de baixos em miniatura, com a etiqueta audiolivro ficção científica encontra a realidade, enquanto adolescentes coreografavam passos de TikTok sob lanternas de LED. Ao som do último acorde, um ré sustentado que espelhava a ressonância de Schumann na terra, multidões ergueram fitas de seda para o céu. Nesse silêncio, Victor se lembrou dos slogans que outrora piscavam nos metros vazios e nas filas de racionamento: Apocalipse em audiolivro, aventura, audiolivro melhor que o cinema. Ele sentiu o peso dessas frases transmutar-se de material de marketing em mito vivido. Jornalistas escreveram mais tarde que um contrabaixista e 3 amigos haviam afinado um planeta quebrado de volta ao tom. Embaixadores comerciais declararam as tarifas relíquias, como o Muro de Berlim ou a estática analógica. A Believe Music reprogramou os royalties para que orquestras escolares do mundo todo pudessem reivindicar subsídios para o uso de crinas de arco. A Unicef distribuiu instrumentos em campos de refugiados. E nas tabelas de classificação de streaming, Silk Hacking ainda oscilava entre batidas relaxantes lo-fi e playlists de sucesso, prova de que a resistência, quando melódica, se aninha facilmente ao escapismo. Naquela noite, Victor passeava sozinho pela orla de Xangai, com o baixo a salvo no cofre do hotel. Dragões de neon refletiam-se na água onde barcaças outrora transportavam mercadorias embargadas, agora fluindo livremente. Ele observou um vendedor ambulante dedilhar um eru caseiro. Cordas de seda brilhavam como estrelas distantes. O vendedor assentiu, entregando o arco a Victor para que o testasse. Victor traçou uma nota grave, e a cidade, o rio, talvez o próprio mundo, pareceram exalar em sintonia.